A mente que permanece de pé mesmo quando o mundo cai. Imagine um homem parado no meio do caos. Atrás dele, a cidade desmorona. Ao seu redor, gritos, ruínas, vozes desesperadas tentando encontrar sentido. Mas ele não se move. Seus olhos não refletem medo, nem raiva. Ele não busca fugir. Ele permanece, firme como uma montanha diante da tempestade. Agora, pergunte-se, como alguém consegue manter tamanha serenidade em meio ao colapso? Vivemos em tempos onde perder o controle é quase um vício aceito. Um olhar atravessado basta para acender a fúria. Um comentário nas redes sociais nos rouba a paz. Um atraso, um erro, uma falha, e já estamos afundando em ansiedade, culpa, ressentimento. Mas e se te disséssemos que existe uma outra forma de viver? Um caminho antigo, silencioso, muitas vezes ignorado, mas capaz de transformar completamente a maneira como enfrentamos o mundo? Este vídeo não é sobre fórmulas mágicas, nem sobre positividade forçada. É um chamado. Um lembrete de que a verdadeira liberdade não está nas circunstâncias externas, mas no domínio interior. Um convite para que você comece a enxergar a si mesmo não como uma vítima dos eventos, mas como o arquiteto da própria paz. Os estoicos sabiam disso há mais de 2000 anos. E hoje, mais do que nunca, precisamos reaprender esse poder esquecido. Você vai descobrir que a serenidade não é passividade, é força. Que o silêncio diante da provocação não é fraqueza, é soberania. E que o autodomínio não é frieza, é liberdade. Nesta jornada, vamos explorar 8 princípios estoicos que funcionam como verdadeiros escudos invisíveis contra as pressões, decepções e ruídos do mundo moderno. Mas atenção, esta jornada não é para os que buscam atalhos. Ela é para aqueles que estão cansados de reagir como marionetes e desejam, enfim, caminhar como mestres de si. Cada palavra que você ouvir aqui será como uma espada forjada pela razão, cortando os laços invisíveis da impulsividade. Se você já sentiu que perdeu o controle das próprias emoções, se deseja aprender a permanecer inteiro mesmo quando tudo ao redor se despedaça, então respire fundo. Silencie o mundo lá fora. E venha descobrir a força inabalável que já habita dentro de você. Um proêmio, a visão do sábio inabalável. Feche os olhos por um momento e imagine a seguinte cena: uma fortaleza erguida sobre um rochedo, cercada por um mar em fúria. Ondas colossais arremetem contra seus muros, os ventos uivam como feras soltas no céu, mas a estrutura permanece firme. Nada a move. Nada a quebra. Ela não depende do tempo calmo para existir. Ela foi feita para resistir à tormenta. Assim é a mente do sábio. Ela não é moldada pelo conforto, mas pela adversidade. Ela não busca refúgio na fuga, nem segurança nas garantias externas. O sábio não espera que o mundo mude para encontrar paz. Ele se transforma por dentro, e então, mesmo quando o mundo desaba, ele continua inteiro. Vivemos como se a estabilidade emocional fosse uma dádiva que o mundo nos deve. Como se tudo precisasse estar em ordem para que, enfim, possamos respirar em paz. Mas os antigos já sabiam, esse é o caminho da escravidão. Aquele que depende do externo para manter sua serenidade está condenado à instabilidade, pois tudo aquilo que está fora de nós é, por natureza, passageiro e incerto. O estoico verdadeiro não busca o impossível, ele se prepara para o inevitável. Ele não espera um mar calmo, ele aprende a velejar. E mais do que isso, ele aprende a ser o próprio leme da sua embarcação, mesmo quando os ventos sopram em direções contrárias. A serenidade, nesse caminho, não é ausência de dor, nem negação da realidade. É, antes, a escolha consciente de não ser dominado por aquilo que não se pode controlar. É uma revolução silenciosa, uma firmeza que não se anuncia em gritos, mas que se prova na prática. Quando alguém o fere, ele não se envenena com vingança. Quando algo dá errado, ele não se afoga em desespero. Ele observa, compreende e age com clareza. Essa é a visão do sábio inabalável, o homem que, ao invés de lutar contra as marés da existência, aprende a andar sobre elas. Não porque tenha poderes místicos, mas porque cultivou, dentro de si, uma cidadela inviolável. E é nessa direção que nos moveremos.
Passo a passo, princípio por princípio, construiremos essa fortaleza interior. Uma que nem o tempo, nem as perdas, nem os outros, jamais poderão destruir. 2. A doutrina fundamental: o poder está em como você julga. Há uma verdade simples, mas tão poderosa, que, se compreendida de fato, muda para sempre a maneira como vivemos. Não são os eventos que nos afetam, mas o julgamento que fazemos deles. Essa é a pedra angular do estoicismo. Tudo o que nos fere, nos desequilibra ou nos arrasta para o sofrimento, não vem de fora. Vem de dentro. Pense nisso. A mesma crítica que destrói uma pessoa passa despercebida por outra. A perda que paralisa um homem é superada por outro com dignidade e compostura. O que muda? O evento é o mesmo. O que muda é o significado que damos a ele. Epicteto, um dos grandes mestres estoicos, foi claro. Não devemos buscar que os eventos ocorram como desejamos, mas desejar que ocorram como ocorrem. Parece resignação, mas é liberdade. É deixar de lutar contra aquilo que não controlamos e concentrar nossas forças naquilo que realmente está em nossas mãos, nossa mente, nossos julgamentos, nossas ações. Você não controla o que os outros dizem, fazem ou pensam. Não controla o trânsito, o clima, os altos e baixos da economia, as surpresas do destino. Mas você pode, sempre, escolher como responder a tudo isso. E é nessa escolha que reside a verdadeira força. A doutrina fundamental do estoicismo não nos convida à indiferença fria. Ela nos chama para a lucidez. Para perceber que quando dizemos isso me irritou, o que realmente ocorreu foi, eu me deixei irritar por isso. Essa diferença muda tudo. Quando entendemos que o bem e o mal não estão nas coisas, mas nos nossos julgamentos sobre elas, deixamos de ser prisioneiros das circunstâncias e nos tornamos guardiões de nossa própria paz. O estoico, então, não busca controlar o mundo, ele busca controlar o que o mundo desperta dentro dele. 3. O chamado à consciência do cotidiano: quando foi que você perdeu o controle? Quantas vezes, só hoje, você se irritou por coisas pequenas? Uma mensagem visualizada e não respondida. Um motorista que te cortou no trânsito. Um comentário bobo que te tirou do sério. E quantas dessas reações você realmente escolheu, com calma, com clareza, antes de agir? Ou será que você apenas reagiu? A maior parte do nosso sofrimento não vem de grandes tragédias, mas do acúmulo silencioso das pequenas rendições. Uma impaciência aqui, uma raiva ali, uma crítica que nos tira do eixo, e, pouco a pouco, nos tornamos reféns das nossas próprias emoções. O estoicismo nos chama, não para as grandes batalhas heroicas, mas para as guerras silenciosas do cotidiano. É fácil parecer sábio quando tudo vai bem. Difícil é manter a compostura quando a fila não anda, quando alguém fura sua vez, quando sua opinião é desconsiderada. É aí que o verdadeiro treino acontece. Você já parou para observar como entrega seu poder emocional nas mãos de coisas banais? Como deixa que algo externo dite o tom do seu dia, o ritmo da sua mente, a temperatura do seu coração? É como entregar as chaves da sua casa para qualquer um que bata à porta. O primeiro passo para se tornar senhor de si é perceber o quanto você ainda é escravo. Escravo do humor alheio, do reconhecimento dos outros, das expectativas não cumpridas. E não há vergonha nisso, há apenas um convite: observe-se. Olhe para o espelho da sua rotina com honestidade brutal. Reconheça onde está perdendo batalhas que nem precisava lutar. Essa consciência, esse acordar súbito diante das reações automáticas, é o início da libertação. Você não pode mudar o que não enxerga. Mas ao enxergar, você já começa a mudar. 4. A metáfora do escudo invisível, a proteção silenciosa da razão. Imagine um guerreiro em campo aberto, sem armadura, cercado por inimigos invisíveis. Ele não vê flechas nem espadas, mas sente o impacto das palavras, das provocações, dos olhares julgadores. Cada ofensa recebida é como uma lança lançada contra seu peito. Cada crítica, um golpe. E ele cai. Não por fraqueza física, mas por estar desprotegido por dentro. Agora imagine outro guerreiro. Um que, ao invés de carregar aço, leva consigo algo invisível, um escudo que ninguém vê, mas que tudo detém.
Ele caminha pelo mesmo campo. Escuta os mesmos insultos. Enfrenta os mesmos desafios. Mas permanece de pé. Intacto. Sereno. Não porque o mundo foi mais gentil com ele, mas porque ele aprendeu a se proteger de outra forma. Esse escudo invisível é a razão. Forjada pela consciência, lapidada pela reflexão, sustentada pela prática diária. Ele não é rígido como ferro, mas firme como a verdade interior. Ele não pesa no braço, mas exige disciplina para ser carregado. Não se quebra com golpes, mas se perde facilmente quando nos esquecemos de quem somos. O estoico carrega esse escudo consigo em silêncio. Não precisa exibi-lo. Não precisa provar nada a ninguém. Ele sabe, toda provocação é apenas um teste. Toda crítica, um convite ao equilíbrio. Toda emoção intensa, um lembrete para retornar ao centro. O escudo protege, não das situações, mas de si mesmo, das respostas impulsivas, dos pensamentos distorcidos, das reações automáticas. E, com o tempo, ele percebe, a verdadeira segurança não está em evitar conflitos, mas em saber como atravessá-los sem perder a dignidade. A verdadeira força não é gritar mais alto, mas permanecer em silêncio quando tudo grita ao redor. A verdadeira vitória não é derrotar o outro, mas manter-se intacto por dentro. Construa esse escudo. Reforce-o todos os dias com pensamento claro, escolhas conscientes, prática interior. Porque o mundo continuará lançando suas flechas. Mas você não precisa ser atingido. 5. A citação dos mestres, vozes antigas que ainda ecoam. Não são as coisas que nos perturbam, mas sim as opiniões que temos sobre elas. Essas palavras foram escritas por Epicteto, um escravo que se tornou um dos maiores filósofos da história. Ele não falava da boca para fora. Falava da dor real, da humilhação, do frio dos corredores do Império Romano, da ausência de liberdade externa. E ainda assim, ele dizia, sou livre. Essa citação não é apenas uma frase bonita de efeito. É uma chave. Uma chave que abre a porta de uma prisão invisível, aquela onde tantos vivem encarcerados, não por correntes de ferro, mas por pensamentos distorcidos. Você pode estar em um palácio e ainda assim viver escravizado pela ansiedade. Pode ter tudo o que deseja e mesmo assim ser prisioneiro da sua ira, do seu medo, da sua vaidade. Epicteto sabia disso. E por isso ensinava, não é o que acontece, mas o que você pensa sobre o que acontece. Sêneca, por sua vez, enfrentou o exílio, a perseguição e por fim a morte ordenada pelo imperador. E mesmo diante da última hora, ele escreveu: a vida não é curta. Nós é que a desperdiçamos. Ele não se encolheu diante do destino. Não implorou clemência. Morreu como viveu, com lucidez, com honra, com filosofia. Marco Aurélio, o imperador do mundo conhecido, talvez o homem mais poderoso de seu tempo, escreveu em suas meditações solitárias: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará força. Cercado por guerras, traições, epidemias e morte, ele voltou-se para dentro. Não em fuga, mas em busca de governo, o autogoverno. Esses mestres nos lembram que o controle que buscamos lá fora, nas pessoas, nas situações, nos resultados, é ilusório. A verdadeira força está em outra parte. Está na maneira como pensamos, interpretamos, reagimos. Está na arte de governar a si mesmo quando tudo parece fora de controle. Eles não eram deuses. Eram homens. Como eu. Como você. A diferença? Eles escolheram viver com base na razão, e não nas paixões. E essa escolha ecoa até hoje. 6. Exemplos da vida moderna, batalhas silenciosas do mundo atual. Você não precisa estar em um campo de guerra para ser testado. Hoje, os combates acontecem em salas de reunião, em mensagens não respondidas, em críticas nas redes sociais, em pequenos conflitos familiares. A espada que fere é o olhar julgador. A lança que atinge é o comentário sarcástico. E a prisão, muitas vezes, é um grupo de WhatsApp. Pense no seguinte: você passa dias preparando algo com dedicação, um projeto, um texto, uma ideia, e alguém responde com frieza ou desprezo.
O impulso imediato é se retrair, se irritar, devolver na mesma moeda. Mas aí está o teste. A provocação não tem poder real, a não ser que você o conceda. É como dizia Sêneca, as injúrias são fracas se a razão não as acolhe. Ou então, você está no trânsito. Um motorista impaciente buzina, xinga, tenta te ultrapassar a qualquer custo. Você pode responder com a mesma agressividade, ou pode permanecer em silêncio, como uma rocha no meio da correnteza. A escolha é sua. A raiva dele não precisa ser a sua. E há também os momentos sutis. A comparação constante nas redes sociais. A ansiedade por curtidas, validação, aprovação. Quantos se sentem inferiores por verem a vida perfeita alheia? Quantos esquecem que o feed é um palco, e não a verdade? O sábio sabe, não se mede a paz interior pela aparência externa. O que reluz pode ser vazio. O que é silencioso pode ser pleno. A filosofia estoica nos ensina que as verdadeiras batalhas são internas. E os grandes inimigos não são os outros, somos nós mesmos, quando cedemos à vaidade, ao orgulho ferido, à necessidade de ter razão. A maturidade estoica se revela quando você não precisa mais vencer discussões para se sentir forte. Quando não exige que o mundo seja como quer, para estar em paz. Cada ofensa, cada imprevisto, cada desafio banal do dia a dia é uma oportunidade de treinar a firmeza da alma. E aquele que vence nessas pequenas batalhas, está se preparando para suportar as grandes. 7. A arte da observação interior, o vigia silencioso da consciência. Feche os olhos por um instante e observe o que acontece dentro de você. Perceba os pensamentos que surgem, as emoções que se agitam, as lembranças que tentam invadir seu agora. Há barulho, há vozes, há urgência, mas há também algo além disso, uma parte sua que assiste a tudo sem se envolver. Essa parte é o início da sabedoria. O estoico entende que o verdadeiro campo de batalha não é o mundo exterior, é a mente. E quem não observa a si mesmo, vive como um sonâmbulo. Reage por impulso, age por medo, se confunde com cada pensamento que aparece, como se ele fosse verdade absoluta. Mas não é. Pensamentos são apenas nuvens. Passam. E cabe a nós decidir se vamos segui-los, ou apenas observá-los. A observação interior é um treinamento diário. É acordar e se perguntar, como está minha mente hoje? De onde vem esse incômodo? Por que essa crítica me feriu? O homem sábio não reprime suas emoções, mas também não se rende a elas. Ele as contempla, como um vigia num alto posto, que enxerga o horizonte e não se deixa enganar pela primeira tempestade. E quando a raiva surge, ele não a combate com fúria, ele a examina. Quando a ansiedade aparece, ele não se desespera, ele respira e investiga sua origem. Quando o orgulho tenta falar mais alto, ele pergunta: isso vem da verdade ou do meu ego ferido? É nesse espaço entre o estímulo e a resposta que mora a liberdade. E a observação interior é a chave que nos dá acesso a esse espaço. Ela não grita, não exige, não julga. Apenas vê. E, ao ver com clareza, nos liberta da confusão. Treinar essa arte é como limpar um espelho embaçado. No início, tudo parece turvo. Mas, com o tempo, você começa a enxergar com nitidez o que realmente está acontecendo dentro de si. E essa visão clara, esse silêncio vigilante, se torna o alicerce da paz. Porque só pode governar a si mesmo aquele que aprendeu, antes, a se observar com coragem. 8. Exercícios de autodomínio, a força interior que se conquista no dia a dia. O autocontrole não é algo que se alcança da noite para o dia. Assim como um músculo que precisa ser treinado constantemente, a mente também exige exercícios diários para que sua força e resistência se tornem reais. E são esses exercícios que nos tornam verdadeiramente livres. Comece pelo simples: isso está sob meu controle. A pergunta pode parecer trivial, mas ela é a chave para desatar os nós da ansiedade, da frustração, da raiva. Tudo o que acontece no mundo exterior está fora do seu controle. O comportamento das outras pessoas, as situações que surgem, os imprevistos da vida. O que está sob seu controle, no entanto, é a sua resposta. Sempre. E quando você internaliza essa ideia,
a paz interior começa a se tornar possível. Toda vez que algo desagrada a você, pare por um instante. Pergunte-se: essa emoção que estou sentindo é uma reação que posso controlar? Ou estou apenas reagindo impulsivamente? Isso exige vigilância e coragem. O ego quer que você reaja. A sabedoria, no entanto, quer que você se observe, respire e escolha. O exercício do autodomínio começa com a consciência. Toda vez que você interrompe um impulso, interrompe também a tirania da emoção. Exercícios de reflexão também são fundamentais. Ao fim do dia, reserve alguns minutos para refletir sobre suas ações. O que você fez que poderia ter feito de forma diferente? Quais foram as situações em que você reagiu de maneira impetuosa, sem analisar? Essas pequenas correções diárias formam o alicerce do verdadeiro domínio de si. A meditação é outra ferramenta poderosa para o estoico. Não como uma busca por uma paz superficial, mas como um momento de confronto honesto com a mente. Durante alguns minutos, sente-se em silêncio e observe seus pensamentos. Quais são os que surgem repetidamente? Quais são os que te perturbam? Não busque julgá-los, apenas observe. Com o tempo, você perceberá que, ao observar, você não se torna refém de seus próprios pensamentos. Pergunte-se também: essa emoção reflete a realidade ou meu julgamento? Muitas vezes, a intensidade das nossas emoções não é uma reação à realidade, mas a nossa interpretação dela. Quando questionamos a validade do nosso julgamento, a emoção perde a força. E é assim que a mente começa a se fortalecer, ao questionar, ao analisar, ao escolher. Esses exercícios não são fáceis. Mas, com o tempo, eles se tornam o caminho para uma vida mais plena, mais serena, mais autêntica. 9. Epílogo. O compromisso com a virtude, a jornada de transformação começa dentro de você. Agora que você percorreu esse caminho de autoconhecimento e prática, chega o momento de fazer a escolha. Não basta saber o que é a filosofia estoica, é preciso vivê-la. A verdadeira transformação não acontece na mente apenas, mas na ação. E a ação começa com um compromisso profundo com a virtude. Virtude, para o estoico, não é um conceito abstrato. É a prática diária do que é justo, do que é bom, do que é verdadeiro. A virtude é o único bem verdadeiro, e todas as ações devem ser avaliadas à luz dela. Não se trata de ser perfeito, mas de se empenhar para viver de forma mais alinhada com aquilo que realmente importa. Essa é a liberdade que você conquista. A primeira escolha é esta: você decide ser o senhor de suas reações. O mundo exterior continuará a desafiar você, com críticas, perdas, traições, injustiças. Mas, como Marco Aurélio ensinou, você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Não importa o que aconteça ao seu redor, a única coisa que você realmente controla é como responde. E essa escolha, essa responsabilidade, é o que torna você verdadeiramente livre. Em cada momento, a virtude exige ação. A prática do autocontrole não é algo que ocorre apenas em momentos de grande crise. Ela é moldada nos pequenos gestos do cotidiano, em como você responde a uma crítica, em como lida com a frustração, em como mantém a calma diante da adversidade. Não se trata de vencer os outros, mas de vencer a si mesmo. Por isso, o compromisso com a virtude é diário. A cada amanhecer, você escolhe como reagirá ao que a vida lhe oferece. A cada noite, você reflete sobre suas ações e ajustes para melhorar. Esse compromisso não é momentâneo, mas contínuo. Como Epicteto ensinou, a vida não é boa ou má por causa dos eventos, mas pela forma como você lida com eles. No final das contas, não importa o que o mundo faça com você, mas o que você faz com o mundo. A verdadeira sabedoria está em viver de acordo com a virtude, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando ninguém está aplaudindo. Ela está em ser o farol em meio à tempestade, em manter-se firme quando tudo ao redor treme. Então, olhe para dentro e decida: hoje eu escolho a virtude. E ao fazer essa escolha, você começa a se transformar, não em um ideal distante, mas na sua melhor versão, agora. A filosofia do agora e o convite à ação. E assim, meu caro viajante do pensamento, chegamos ao fim desta jornada. Uma jornada que,
como todo caminho verdadeiro, não se conclui com uma simples chegada, mas com a escolha contínua de praticar o que aprendemos. O saber não está em acumular informações, mas em transformar o que sabemos em ação, em mudança, em evolução. Agora, talvez você esteja se perguntando: o que fazer com tudo isso? Como aplicar essa sabedoria no meu dia a dia? Pois bem, o mais importante já foi dado: a escolha. A escolha de viver de acordo com a virtude, de governar suas reações, de manter a serenidade diante do caos. Mas lembre-se, essa escolha precisa ser renovada todos os dias. Não basta assistir a este vídeo e esperar que a transformação aconteça magicamente. Não, meu amigo, como diria Epicteto, não são as palavras, mas as ações que determinam a nossa liberdade. Portanto, antes de sair para enfrentar o mundo, faça uma escolha consciente agora mesmo. Inscreva-se no canal. Não porque queremos números, mas porque, ao se inscrever, você está assumindo um compromisso consigo mesmo. Um compromisso de voltar, sempre que precisar, para esse espaço de reflexão, para essa escola de filosofia que oferece mais do que simples respostas, oferece ferramentas para transformar sua vida. Não é só uma questão de curtir o vídeo, é uma questão de começar a treinar sua mente para o que é essencial, para o que é duradouro. Cada like que você dá não é só um gesto de apoio, mas uma afirmação interna de que está disposto a seguir o caminho do autodomínio, a viver com mais clareza e paz. E, claro, se o conteúdo aqui fez alguma diferença, compartilhe com aqueles ao seu redor. Não porque precisamos espalhar nossa própria filosofia, mas porque, como disse Sêneca, uma chama acende outra, e o que é bom se espalha. Mas lembre-se, a verdadeira sabedoria está em agir, e não apenas em acumular conhecimento. Então, se inscreva agora, faça dessa escolha uma prática diária. Que este vídeo não seja o fim de uma reflexão, mas o início de uma nova maneira de viver. Porque, como bem disse Marco Aurélio, o tempo é como um rio. Não podemos tocá-lo duas vezes, mas podemos escolher como navegá-lo. Portanto, não espere mais. A verdadeira mudança começa agora. Inscreva-se. Curta. E, acima de tudo, viva com virtude. Que a sabedoria do passado te guie no presente e prepare o caminho para o seu futuro. Até a próxima jornada, meu amigo filósofo. Que ela seja repleta de paz, autodomínio e escolhas sábias.